Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre situações que são potencialmente geradoras de conflito. E para então prevenir contra os conflitos, importa em primeiro lugar saber quais tipos de situações que nas organizações são suscetíveis de provocarem os conflitos, quer entre duas ou mais pessoas, quer entre dois ou mais grupos, ok? E é isso, que vamos ajudar a você a descobrir nesta aula, ok? Continue então nos acompanhando. As situações geradoras de conflito mais comuns são a interdependência de funções, a indefinição das regras do jogo, a interdependência de recursos, e também mudanças. Ótimo! A seguir nós vamos detalhar melhor cada um desses itens, certo? Vamos lá. Interdependência de funções. Se o seu trabalho, pessoal, estiver dependente do trabalho de outra pessoa, é bastante provável que mais cedo ou mais tarde surjam aí conflitos, ok? É o caso do Departamento de Desenvolvimento de Projetos, que propõe então um novo projeto sem ter previamente falado com a produção, no sentido de conhecer as dificuldades de implementação desse projeto, certo? Esse tipo de situação se torna tão comum quando, vamos ver, maior for o número de atividades em um grupo de pessoas que possam ser afetadas ali, ou que até pode afetar os outros. Isso acontece menos devido a estiverem ali as regras que estruturam esse relacionamento, quando for menor a semelhança de percepções no que diz respeito à missão da empresa. Mas, pessoal, como resolver? O responsável pelo departamento ou o próprio gestor da empresa, dependendo da gravidade do conflito, ele deve fazer uma leitura sistemática do problema e ele projetar aí um procedimento padrão para essas situações, principalmente nas quais envolvem aí uma decisão conjunta entre departamentos da empresa, ok? A indefinição das regras do jogo. Sim, outra situação propícia para o aparecimento de conflitos é a indefinição das regras do jogo. Quando as situações são ambíguas, normalmente dão margem a interpretações em relação às quais as partes podem não estar de acordo. Geralmente, nós consideramos sempre que a nossa tarefa é mais exigente do que as dos nossos colegas, do que os nossos problemas são maiores do que os deles, que quando eles não trabalham é porque são preguiçosos e quando isso acontece conosco é porque temos um problema, entre outras coisas, não é verdade? Tudo isso é verdade, claro, mas só para nós? Daí que surge algo imprevisto. Temos tendência a empurrar para os outros caso não exista uma definição de responsabilidades. Conflitos derivados de falta de estruturação surgem normalmente quando existem tarefas que não se sabe muito bem de quem é a obrigação de as fazer. Isso acontece muito em empresas em rápido crescimento e envolvidas aí em ambientes turbulentos. Se juntarmos a isto um líder pouco diretivo, temos um cenário ideal para a eclosão de conflitos. Mas como resolver? Sempre que a evolução e a turbulência forem grandes, devem ser feitas frequentes reuniões para analisarem todas as situações que por ambiguidade foram mal resolvidas. Não interessa encontrar responsáveis, mas sim prevenir ali futuros acontecimentos semelhantes, ok? Interdependência de recursos é o nosso próximo assunto. Olha só, esse é o outro tipo de situação que também propicia um bom terreno aí para os conflitos, É a existência da interdependência de recursos. Em todas as situações em que exista escassez de recursos em relação ao desejado, é como já vimos pela própria definição de conflito, meio caminho andado para a sua existência.
Olha lá um exemplo comum. Dois gestores de linhas de produtos diferentes da mesma empresa, eles tentam juntos, a direção de marketing, captarem mais verbas para publicidade de suas respectivas linhas de produtos. Os dois buscam investimentos financeiros e dependem de um único departamento de marketing. Qual produto deve captar mais recursos? Existe então a sazonalidade, né, na venda de um desses determinados produtos? Como fica? Como resolver a situação? Resolver esse tipo de situação nem sempre é fácil. No entanto, deve-se evitar as possíveis resoluções subjetivas baseadas na maior ou na menor capacidade oratória das partes. Deve-se pensar em resultados na hora da decisão, deve-se levar em consideração os possíveis retornos que tal escolha vai ocasionar. Todas as decisões devem ser baseadas o mais possível em fatos preferencialmente quantitativos, procurando definir o que ponderou então a decisão. A decisão ela deve ser racional, caso contrário haverá existência de um clima propício para o conflito, né? A mudança. Já reparou que sempre que você quer fazer alguma mudança, né, que envolva outras pessoas, ou seja, envolvidos por uma mudança que alguém queira fazer, podem surgir situações suscetíveis de provocarem conflito? Sim, isso se dá pelo fato de o ser humano ter então essa necessidade de dominar os acontecimentos em que se vê envolvidos. Saber predizer as consequências dos seus atos e métodos de trabalho é algo que transmite segurança, ok? Quando se muda muito dessa segurança, pode estar abalada, né? Ainda mais quando há esforço adicional que normalmente é exigido pelas pessoas, né, que se adaptem à nova realidade. Mas como não tornar isso um problema? Como resolver? Criar uma visão comum entre todos os envolvidos sobre o que se pretende, explicando, baseados em fatos, qual a situação atual e o motivo por que se torna necessário mudar. Além disso, é preciso ouvir a opinião das pessoas envolvidas, reconhecer o valor delas, decidir quais os indicadores serão utilizados no processo de mudança. Deve-se também informar todos os que vão ser abrangidos pela mudança, a quem devem consultar, caso tenham dúvidas sobre os novos procedimentos. Após a conclusão deste passo, a empresa poderá então implementar a fase de transição, de mudança e fazer o controle dos resultados para ver se tudo está saindo como planejado. Logo, ter em mente todos esses possíveis cenários que podem vir a gerar conflitos e os caminhos podem resolvê-los, já é um grande passo aí para um líder, né, que deseja estar bem preparado para essas situações. Pessoal, se você gostou da aula, não deixe então de nos seguir lá no YouTube e conferir então os outros conteúdos do canal, ok? Até a próxima aula e até mais!